Olá, pessoas lindas. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso podcast e é um prazer estar aqui para reencontrar a todos vocês. E antes de nós falarmos qualquer coisa, eu peço a colaboração de vocês que nos assistem, que, que dê o seu ok, que compartilhe, porque vocês assim estarão nos ajudando, não é? E hoje nós vamos falar um assunto bastante interessante, que é sobre a convivência, sobre o relacionamento, não é? Sobre os desafios que nós temos quando estamos em fases, vamos supor assim, em fases, em gerações diferentes, né? Há uma convivência ampla. Porque, queridos, o, o que acontece é que o relacionamento, ele se dá de uma forma, é para ocorrer de uma forma amena entre todas as pessoas, sejam elas familiares, sejam elas amigos, sejam profissionais, né, da nossa convivência, sejam elas pessoas idosas, adultas juntas, jovens juntos, há de haver um equilíbrio nesse tipo de relacionamento, né? Um relacionamento ele deve ser respeitoso, ele deve procurar desenvolver, né, assuntos comuns, tolerâncias para as diversidades, as divergências, não é? Porque nem todo mundo gosta do azul e nem todo mundo gosta do amarelo. Então, isso é uma força de expressão, então a gente tem que respeitar o caminho de cada um. A gente não pode ter agressividade, porque esse é o posicionamento do cristão. A nossa conquista em relação ao outro não é através da força, não é através da imposição, é através do amor, né? É através da tolerância, é através do entendimento. Essa é a forma de nós nos relacionarmos, mesmo que sejamos, para melhor dizer, de culturas diferentes, não é? Dentro do próprio Brasil, há diversidades culturais, né? Você vai no norte, tem um tipo, um estilo, né? Umas influências mais fortes de outros povos. Já no sul é diferente também, os costumes, a alimentação, o modo de falar, as escolhas, as vestimentas, né? Por ser assim, um lugar mais frio, difere daqui, não é? Do Nordeste, né? Que é onde você vive, mas de uma forma mais, como a gente pode dizer, de uma forma mais liberal, mais solta, roupas mais leves, não é? Não, não... E a alimentação também, a nossa alimentação é diferenciada e, aliás, é uma gastronomia muito respeitada no Brasil inteiro. E você pode ser também de outra nação, você pode ser americano, você pode ser europeu, você pode ser judeu, você pode ser de qualquer nacionalidade, mas eu tenho que respeitar e ver os costumes de cada um e tentar que essa pessoa que está convivendo no seu meio, ela aos poucos vá se adaptando para ter uma vida melhor. Não é verdade? Então, nós vamos conversar sobre esses assuntos e hoje eu estou aqui com duas pessoas muito queridas, que têm muita experiência também com os jovens, né? E nós queremos ver exatamente isso aí. Como é que nós vemos, como é que nós lidamos hoje com a juventude, se essa juventude de hoje, esses adolescentes, esses pré-adolescentes, eles são da mesma forma de quando eu era jovem, de quando minha filha era jovem, quais são as dificuldades,
do momento, não é? Quais são essas dificuldades que a gente encontra? O que foi que mudou? Quando a gente fala, as pessoas resumem assim, vixe, mudou muito, como mudou. Mas o que mudou? Não é? O que é que impera que a juventude tem um procedimento, não aquela juventude que nós vivemos, aquela juventude que os nossos filhos viveram, mas essa juventude atual, não é? O que tanto tem influenciado esses jovens. Então, eu estou com essas duas pessoas aqui, são duas pessoas acostumadas, uma é professora, não é, Messia? E a outra já foi dona de escola e tem outras mil experiências. E eu vou pedir para elas se apresentarem. Você poderia se apresentar, Lúcia? Amém. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar participando desse podcast. Estou muito feliz com o convite e espero suprir a minha fala nesse trabalho que venha a ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O meu nome é Lucidalva Denis de Araújo e eu faço parte do Ministério Sulamitas há alguns anos já. Desde o início, né, eu estou nesta obra e é um prazer fazer parte desse trabalho tão magnífico. E, minha irmã, me diga uma coisa, e esse Sulamitas é o quê? Um trabalho maravilhoso, belíssimo, que de início ele reúne mulheres, uma vez, agora nesse momento está sendo uma vez por mês, nós nos reunimos para falarmos do amor de Deus, louvarmos, testemunharmos as maravilhas que o Senhor Deus tem feito na nossa vida, tem nos proporcionado. Fazemos também outros trabalhos como ação social, e que estaremos em breve viajando para fazer esse trabalho. E eu creio que é um trabalho que só vem somar na obra do Senhor Jesus. E você, Messi, o que é que você tem a dizer? Boa tarde a todos. Eu me chamo Messi Saronaia, sou professora no tradicional, trabalho com crianças atualmente 6, 7 anos. Minha formação, eu tenho formação em educação de jovens e adultos. E foi bem desafiador quando a pastora Fênix chegou e me fez esse convite. E a gente fica, né? Será? Com aquele receio, mas ela, não se preocupe, vai dar tudo certo. E estou aqui, que eu possa realmente somar, que eu possa trazer algo que possa estar colaborando com esse podcast. Amém, que beleza. Então aqui já está explicado, não é? Que o objetivo que é ver a troca, porque na realidade o relacionamento é uma troca. Não é verdade, minhas É irmãs? verdade. O relacionamento é uma troca, é um vínculo que a gente cria. Pode ser vínculos mais justos, não é? E como pode ser vínculos mais soltos, né? Mas a gente cria aquele vínculo com a pessoa, seja um vínculo profissional, um vínculo afetivo, não é? Companheirismo. Nós criamos, na realidade, laços, não é? Para melhor dizer, nós criamos laços. Mas, esses vínculos, nós trocamos informações, não é? Nós discutimos informações, porque envolve sentimentos, o vínculo envolve apoio múltiplo, né? Nós precisamos apoiar uma a outra, ou um ao outro, né? Precisamos colaborar, é o que vocês estão fazendo, colaborando, né? Dando o apoio. E a qualidade do vínculo depende de quê? A qualidade do vínculo depende de dedicação, depende de respeito, depende de adaptação, como nós falamos, né, em questões culturais, né, sociais. Pode ser
entre famílias, amigos, não é? Profissionais, etc, etc. Mas não é assim tão fácil, não é? Porque a gente tem que respeitar, cada pessoa tem o seu limite, cada pessoa tem a sua história, e eu acho que a tolerância, não é? Pesa muita gente tolerar aquela pessoa. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz, menina, eu não fui com a cara de fulano, não. Nem conhece, não é verdade? É. Mas a gente tem que tentar se aproximar e, se não gostar, tentar superar, tentar amar, porque se fosse Jesus, né? Quando a gente faz alguma coisa assim, você diz, Jesus faria assim? Jesus procederia assim? E para que a gente não fique só assim nos nossos questionamentos, eu quero falar assim, que nós falemos no texto do livro de Esther. Eu admiro muito, eu gosto muito dessa história, porque aí nessa história, deixa eu ver o livrinho dela aqui, onde é que está? Já achando da Ruth. Ixi, Maria está longe, é 709, eu acho. Tá aqui. Então, no livro de Esther, assim, apresenta todos esses fatores que nós estamos dizendo, né? Apresenta a questão do relacionamento com pessoas desconhecidas, né? Uma pessoa que foi, assim, pega de surpresa, não era a vontade dela fazer isso. Era uma pessoa obediente, porque fora criada por um primo, né? Eu acho que ou era o pai dela ou a mãe dela que era irmão do pai da Esther, né? E ele a tomou como filha, ele a amava como filha. E houve toda essa história, né, que ela teve que se submeter a uma situação totalmente diferente, uma menina inexperiente. E quando ali estava, ela entendeu que ali ela tinha uma missão a fazer. E ela obedecia às orientações de Mardoqueu, que era o primo dela, que era o pai, né, de criação, no caso. Sim. Então, nós vamos assim, falar sobre a Esther, dizer assim, né? Deixa eu ver o que eu botei uns fatos interessantes aqui, porque Assuero, né, ele era um rei da Pérsia, mas ele era muitíssimo famoso porque ele liderava 127 províncias. Então, ele tinha muitos bens. Agora, o trono dele, a fortaleza do trono, o trono era na fortaleza de Suzã. Então, ele era vaidoso, ele, né, começa a história que ele fez uma festa grande, né, para mostrar as riquezas dele, chamou gente de todo canto, né, de todas as províncias, e, por fim, já estava, né? Cheio de vinho. Já estava cheio de vinho. Ele quer exibir a esposa, que era esposa Vasti, rainha. né? E um rei não poderia ser contrariado, né? Na época. E os outros botaram na cabeça dele que ele não podia acatar essa decisão da Vasti, porque senão as outras mulheres iam fazer a mesma coisa, né? Aí, quando ele expulsa a Vasti do palácio e tomaram essa iniciativa de captar moças à força, né? Para que ele escolhesse com quem ele queria se casar. Então, essas moças foram para lá, e dentre elas a Esther, que era, na época, Radassa, que é um nome hebraico, né? Era
Radassa, e o tio da saída que orientou, que ela se dissesse que o nome dela era Esther, né? Que quer dizer, parece que é estrela, brilho da estrela, uma coisa assim. Então ele se posicionou e todos, e o que é que acontece, né? Aí, Esther vai com a simplicidade que ela tinha, com a forma que ela tinha, né? Para, através deste rei, ela chegar no objetivo, né? Que eles precisavam, porque eles queriam, na realidade, eles queriam terminar com o povo judeu, né? Judeu. Mas voltando ao nosso assunto primeiro, que nós iniciamos, desde a da antiga aliança, né? Que a gente vê que há um problema de relacionamento entre jovens, entre pais. E nós sabemos também que há uma grande influência, né? Da família, dos pais, do contexto social, né? Entre o comportamento dos jovens. Então, eu gostaria de saber, assim, Mércia, o que é que você acha dos jovens hoje? Há muita dificuldade para esse relacionamento? Como é? É, bastante, né? Assim, a senhora falando aí da antiga aliança, a gente vê, algumas pessoas até falam, porque antigamente não É, era assim, a gente não ouvia falar tanta coisa como a gente ouve hoje, né? E a gente sabe que hoje as informações são muito rápidas, chegam muito rápido, né? Uma coisa que acontece, digamos, no Japão, a gente já tem acesso é, imediatamente, a questão da tecnologia, né? Que é exatamente a questão do jovem, que ele já nasce nesse contexto, né? Então, não é que as coisas realmente estão diferentes hoje, porque isso nunca aconteceu, tanta coisa ruim. Não, é porque hoje se tem mais acesso a isso. Tudo que você liga uma televisão, só falta sair o sangue pela tela, né? Então, assim, tudo, você tem muito acesso. E esse jovem, ele nasce dentro disso. Dentro dessa tecnologia, já com celular, já tem essa facilidade incrível, né? Então, assim, para ele, nós já somos ultrapassados, né? Então, essa semana, inclusive, eu disse até ao meu filho, eu vou citar você lá no dia, na hora. Ele disse, mãe, eu acho que eu estou ficando velho. Aí eu disse, por quê, Maurício, está ficando velho? Você chegou a essa conclusão. Ele já tem 30 e vai fazer 35 anos. 2025, é. Ele já tem 35 anos. Porque às vezes eu me pego digitando assim, com é, o dedo. Porque ela disse que os jovens normalmente, vixe, ele, correndo, viu? eles digitam, né? Aquela É, coisa assim, bem. E nós não, né? Eu, pelo menos, eu digito muito assim. Aí ele é. disse que essa semana, antes de ontem, ele disse, percebeu. Ele disse, meu Deus, eu estou ficando velho. Porque eu já estou digitando assim com o dedo, igual a manhã. Então, assim, ou seja, já existe essa diferenciação, essa diferença, então, entre gerações. Para muitos, eles acham que a gente não sabe de nada, já é ultrapassado. Então, já cria um conflito nisso aí. A questão do respeito, né, dos pais. Com A Bíblia certeza. diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e mesmo quando for grande, ele não se desviará deles. E o que é que acontece? Muitas vezes esse pai ou esse avô, que as gerações estão assim, às vezes não é o pai que está orientando os filhos, às vezes é um avô, devido ao pai precisar trabalhar fora. Então já fica esse conflito, já não tem esse apoio da família, que anteriormente era o quê? O pai saía para trabalhar e a mãe ficava cuidando dos filhos. Hoje não, né? O que é que acontece? Ele tem que sair pai, tem que sair mãe, então esse jovem fica sozinho. É. Quem é que toma de conta? Quem é que fica normalmente cuidando, vigiando? Às vezes são as babás também, né? As babás, exatamente. E muito com celular, constantemente. Educação, às vezes, a internato, né? Coloca os 2 períodos. Não é Também. internato, mas a criança passa os 2 períodos na escola, né? Educação integral. É. Agora que, inclusive, É. é uma política que eles querem pública, que eles querem adotar isso aí também. Que minha experiência maior é na escola pública. Então, a gente percebe muito esse conflito lá, por esse pai, por essa mãe não poder ficar com essa criança.
é o avô que geralmente fica, é o avô que vai para a reunião. E esse avô que não pode ser avô, porque ele tem que educar, fazer aquele papel de pai e mãe. Que É geralmente difícil, o papel do avô é o quê que a gente espera? Ah, é mimar, é educar o pai e a mãe. Se bem que eu não sou muito dessa teoria, não. Eu sou uma avó meio... Porque a pessoa não pode desobedecer à determinação do Dos pai. pais. Né? Dos Exatamente. pais não pode. O certo são os avós cumprirem a determinação dos Do pais. pai, não fazer de forma diferente. É. Mas acaba que ele acaba É. fazendo. Né? Então, existe todo esse Um conflito. garoto que ele ficava na casa da avó, como você está dizendo, né? Aí quando a mãe chegou, e a mãe não queria que o menino comesse muito chocolate, cheio de negócio, né? Aí eles, vovó, amanhã eu venho, viu, para comer aquele chocolatinho que está lá no esconderijo da gente, na frente da mãe. A criança é pura, né? Ela não tem assim. A mãe da criança é verdadeira. mãe. Ela é verdadeiro, né? Criança, a gente aprende muito com as crianças. É. Mas a senhora falou aí, a pergunta foi em relação a esse conflito, realmente esse relacionamento, né? Então, dos jovens, por às vezes ele achar que a gente não tem muito o que, tipo, não presta eles têm mais. razão em tudo, né? Não, você não tem mais nada para acrescentar. Eu aqui sei. E a gente sabe, a gente realmente sabe onde é que vai dar, onde é que vai, o que é que vai acontecer com essa história lá na frente, dessa sabedoria. Porque eles têm até a própria palavra de Deus diz que eles têm a força, mas nós temos a experiência. Então, é bastante desafiador. Mas é possível através do diálogo, através da questão mesmo de mostrar que nós sabemos sim e que enquanto estiver nesse posicionamento debaixo da sua autoridade, alguns pais hoje em dia têm essa dificuldade de impor essa autoridade desde criança. Então, quando chega mais na frente, ele não vai querer ouvir esse pai. Então, a questão da autoridade, eu faço do jeito que eu quero. E não é assim. E aí a falta de limite e tantos outros fatores, a gente sabe o que é que vai ocasionar no futuro de criança, desse jovem. É isso aí. E você, minha irmã, o que é que você acha que, diante do que ela expôs, se você concorda ou tem alguns pontos divergentes, o que é que você acha que o que é que se há de fazer diante disso? Concordo com tudo que a irmã Mércia falou. Concordo que são tempos difíceis. Sempre tivemos dias difíceis, mas agora está mais difícil ainda. Né? Os jovens, as crianças, elas estão muito soltas, muito libertas, muito liberais. Né? E falar com eles hoje é um caso bem difícil. Né? Já foi dito nesta tarde aqui pela irmã Mércia, né? Eles acham que a gente não tem mais nada para acrescentar. O tempo é deles, a internet é deles, eles podem tudo. Eles querem fazer tudo, são donos de tudo, sabem de tudo. E eu passei uns 20 anos coordenando uma escola, eu fui dona de uma escola. E eu lembro muito bem naquele tempo como era saudável tratar as crianças na escola. Hoje eu sinto muita saudade. Nós tínhamos o respeito das crianças, nós tínhamos o respeito dos pais. A professora era uma verdadeira autoridade dentro da sala de aula. Né? E as crianças amavam a professora. Amavam a professora. Né? No que terminava a aula, não queriam ir para casa. E nós, professoras, ficávamos mais alguns minutos com eles, porque eles não queriam ir para casa. Hoje eu vejo bem diferente. Crianças que não querem ir para a escola, crianças que vão para a escola, mas que estão ausentes por causa do aparelho celular, crianças que dão mais ouvidos aos amigos, aos colegas, do que aos próprios ensinamentos da professora ou dos pais. E eu vejo, sim, muita diferença nos dias de hoje. Falta de respeito. Demais. Falta de integridade dos jovens hoje. Muitos jovens querendo que nós, o que é errado, aceite como certo. Estamos num tempo difícil. E o que nós podemos fazer é somente clamar a Deus pelo esclarecimento, por sabedoria divina, para que nós possamos tratar os jovens de hoje corretamente. E com amor, né? E com amor. Com Queridas, olha, assim,
eu observo também que, dentro desse contexto, não é? Que eu acho que os jovens também têm a sua parte de vítima nessa história. Porque o que você acha que uma criança que é criada no meio, vamos supor, junto com pessoas de droga, que já começa com a história do aviãozinho, né? Para levar a droga não sei para onde, não sei o quê. Qual é a perspectiva desse menino no futuro dele? É se tornar um traficante também, um consumidor, porque está lidando com aquilo, né? As desavenças, então, os pais. Os pais, como você disse, trabalham, né? Cada um sai para o seu lado e as crianças ficam donas delas, né? A criança precisa de um tempo com o pai precisa dedicar. Não é aquele tempo, não, o negócio é o tempo de qualidade. Que tempo de qualidade é esse? Que só é meia hora por dia. Você tem que estar junto, a criança está junto. Se você está bem, a criança tem que ver que você está bem. Se a família está atravessando alguma dificuldade, a criança tem que estar dentro do contexto. É verdade. Mas, às vezes, eles querem cobrir, proteger, não é? Então, a criança vai sempre... Ou então para compensar a ausência, é o excesso de coisas que se dá. Presentes. Né? Então, isso aí não tem um basta nunca. Né? Fica aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente consumista, que tudo quer. O melhor é sempre o mais caro, não porque fulaninho tem desse, né? Todo mundo tem. Essa palavra, você não é todo mundo, é usada de geração em geração, né? Então, mas aí, a gente tem que ver. E outra coisa também, a situação nossa, que o nosso país é um país tão rico, né, que poderia estar muito melhor. Mas, infelizmente, né, só o que se sabe são as dívidas, caiu ali, caiu acolá, o dinheiro que vinha para cá não está mais aqui, desapareceu. Quem pegou, quem viu, quem pegou, e vão, né? Então, tem muitos que eu não quero entrar em detalhes, né? Porque isso não é o nosso objetivo, mas somos vítimas também do sistema, né? O que nas escolas, nas universidades, o que é que... Minha neta disse assim, olha, tem matérias tão terríveis porque o professor não vai lá transmitir o que eles devem saber, o que eles devem aprender dentro do conteúdo, mas vai falar política, induzindo para o lugar A ou para o lugar B, entendeu? Então, ela disse, menina, é uma coisa que... Vovó, parece que querem dar uma lavagem. Então, elas que se sentem mal com aquilo. Mas eu digo, você tem que engolir. Você quer fazer outro curso sem ser esse? Não, porque eu não me vejo. Então, você tem que engolir, minha filha. Engula e deixa a pessoa fazer o que... Se você botar pelo menos uma opinião diferente, o professor já está, né, deturpando, dizendo que aquele menino fica sendo mal visto, não é? Aquele aluno. Então, é muito difícil. Você veja, nos Estados Unidos, ninguém conta com a ajuda de ninguém. As famílias, eu quero dizer. Você saiu de casa, casou, você que toma conta do seu filho. Né? Mas, então, nós precisamos... Deixa eu ver aqui. Efésios. Nós precisamos saber qual é a conduta que nós devemos tomar como pai e como mãe. Porque muitas vezes o casal se desestrutura porque o pai, às vezes, toma a liderança como ele tem que ser, né, o líder da família, a cabeça, mas ele não assume como líder. Olha aqui o que diz para as mulheres. Eu vou ler porque a hora está passando. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo.
De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, esse movimento, né, fajuto de feminismo tá, leva fica deturpado o que a palavra de Deus diz em relação a se sujeitar, né, ao marido. Pensa logo que é uma servidão, que não é, não é? E agora, aí depois ela diz assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, se entregou por ela para a santificar, purificando como a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O texto é grande. Então, o que eu quero dizer, o marido ele tem que fazer o papel. Eu já ouvi uma palestra de uma pessoa, me foge agora a memória, que ela dizia assim, que a mulher, ela é uma pessoa que multiplica. Então, se o marido vai, traz para ela um bocado de alimentos, coisas cruas, né? Ele abastece ali, ela transforma aquilo ali num delicioso almoço, não é? Ela transforma, ela multiplica. Muito sábio. Se o homem deposita nela o esperma, ela lhe dá um filho. Olha aí que grandeza absoluta. Sim. Não é? Então, a mulher ela é transformadora. Se você dá um carinho a uma mulher, dá um beijo, ela lhe devolve 2, 3. Não é? Ela multiplica, mas se você só dá brutalidade, né? Você é indiferente, sai de manhã e chega de noite. O que é que você espera receber de volta? Adão, quem recebeu a ordem Foi Adão. em relação ao fruto proibido foi Adão. Mas o povo gosta de falar só da Eva. Então, minhas queridas, a gente vive nesse contexto, mas como a irmã falou aqui, nós temos que orar mesmo e clamar mesmo, né? Pelo Senhor. Nós sabemos que a volta de Jesus está próxima e nós devemos nos achegar e não nos deixar influenciar, né, por outras pessoas. Não, fulana está muito bem sucedida, fez isso e aquilo, uma coisa que não seja correta, não. Porque a nossa história não termina aqui. Não é? A nossa história não termina aqui. Então, eu queria saber de vocês que palavra final vocês deixariam agora para outras mulheres, outros homens, outras famílias, nesse momento de dificuldade, não é? De verdadeiros desafios entre as gerações. Qual a palavra final? Amém. O que é que você diz para as pessoas? Eu digo que nós, pais, devemos ter mais paciência, sabedoria para lidarmos com os nossos filhos, com nossa família, ensinar verdadeiramente, não se acomodar, não desistir, jamais. Às vezes os filhos, eles dão tanto trabalho, e muitas vezes os pais dizem assim, eu já falei tanto, não vou mais falar, vou deixar fazer o que quiser, vou deixar seguir o seu caminho. E eu creio que nós, pais, temos que lutar até o último recurso, até o fim. Lutar sempre. Eu vou aproveitar e vou ler aqui Provérbios 41:14, que diz, meus filhos, ouçam quando seu pai lhe ensina. Prestem atenção e aprendam a ter discernimento, pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem de minhas instruções. Amém. Então, que nós possamos estar instruindo os nossos filhos a andar pelo caminho correto, ter paciência, não desistir, ensinar sempre, amar sempre, porque o amor é o que move todas as coisas.
Amém? Amém. Eu gostaria de deixar para as mulheres, né, que elas possam buscar realmente nele, em Deus, a sabedoria do alto, né? Porque diz que a sabedoria, a Bíblia fala que é mais preciosa do que o ouro, do que a prata, né? Que diz que nós devemos convidar a sabedoria Foi o que Salomão Em escolheu, né? Salomão, Foi. do lado, né? Andar do lado, do nosso lado, buscar essa sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. Exato. E a própria palavra de Deus diz que a mulher sábia, Ela edifica. ela edifica a sua casa. E a tola a destrói com as próprias mãos, né? Então, a mulher pedia a Deus sabedoria para, nesses momentos tão difíceis, a mulher poder saber educar os seus filhos juntamente com o seu marido, com a sua casa, né? Com educar, porque educar não é fácil, mas é necessário. É muito fácil você ter filhos, engravidar e deixar de qualquer jeito. Mas educar dá trabalho. A gente não pode deixar, porque se você deixar isso aqui, o celular, outras pessoas cuidando, educar os seus filhos, talvez você não vai gostar do resultado. Então, se fortaleça no Senhor, busque em Deus, que Deus vai dar as estratégias para vencer todo e qualquer desafio na vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, essa é a nossa mensagem de hoje, porque nada nós somos sozinhos, né? Agora, nós cremos que há um Deus que tudo pode, que o sacrifício de Jesus, ele não foi em vão, não é verdade? O sacrifício de Jesus não foi em vão. E você tem que ter amor, porque o Senhor, Deus, ele é a essência, não é? A essência absoluta do amor. E esse amor, nós temos tanto privilégio que ele é derramado dentro de nós. Assim queiramos, né? A nós seguirmos as orientações que a palavra nos dá. Você não pode desistir, como o mestre falou também agora. Eu vou dizer isso aqui bem rapidinho. Eu visitei alguma vez um local de reabilitação de drogadas, eram só mulheres, né? E não era assim, financiado pelo governo, era financiado pelas famílias que colocavam ali, pagavam. Só que lá não tinha ninguém para trabalhar, porque fazia parte da terapia, elas desenvolveram trabalho, sabe? Tudo de acordo com a idade de cada um. E nós fomos lá, um grupo grande de mulheres, teve um lanche muito grande, elas fizeram e nós levamos, né? E levamos Bíblia para cada uma. Foi muito bom, palavra, louvor, elas participaram. Mas tinha uma senhora lá que me chamava a atenção. Uma mulher de seus 50 e tantos, 60, eu acho, 60 e poucos anos. Ela acolhidinha lá num canto. O rosto parecia uma múmia, parada, assim. Não ria, não cantava, não falava. E aquela mulher me chamou muita atenção. E quando terminou, todas as meninas que iriam tirar fotografia com a gente e tal, e tiramos, tomamos o lanche. Mas o que é que acontece? Essa senhora, ela se recolheu. Se vocês acreditam, ela se afastou e ficou no canto assim, separado. E a gente foi embora, e ela ficando lá, e eu indo, porque o carro estava na parte de fora, o portão, lá depois do portão. Quando eu já estava quase chegando no portão, eu viro para trás, assim, ela estava lá do mesmo canto, assim. Aí eu senti aquilo dentro, volte. Aí eu voltei em direção a esta mulher. Aí eu cheguei na frente dela, ela com a cara fechada, o rosto sério, sabe? Aquela expressão dura. Aí eu disse, a senhora sabe por que eu voltei? Eu voltei porque eu senti vontade de lhe dar um abraço. Você permite que eu lhe dê um abraço? E ela balançou a cabeça que sim. Aí eu abracei e falei o que Deus botou no meu coração para aquela. Essa senhora chorava compulsivamente. A família não a visitava.
Aí a gente diz, mas que família cruel. Mas porque às vezes a família já sofreu tanto com aquela pessoa É que verdade. cansou, não é? Mas é como diz a palavra, você não pode desistir dos outros, porque Jesus nunca desistiu de você e nem vai desistir, né? Amém. Glória a Nós Deus. esperamos que você, nesse dia, tenha aproveitado dessa palavra alguma coisa para você, para alguém, não é? E não desista dos seus sonhos, não desista da palavra de Deus. Essa palavra aqui, meus queridos, essa palavra é o nosso manual de vida. Amém. Siga a palavra, siga, obedeça. A obediência nos leva a obter milagres, a conquistar os nossos milagres, a viver as promessas que são feitas para nós, que estão escritas aqui, Amém. não é? Então, não desista de você mesma. Jesus, Deus, ele não castiga ninguém. O que acontece é que nós nos afastamos dele, não é? E Deus não trabalha com sentimentos contrários, com atitudes contrárias. Siga a palavra, siga esse manual, deixe o amor dele, o amor de Deus, purificar seu coração, lavar seu coração, que você será, com certeza, uma outra pessoa. Tome, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não o fez. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e veja as coisas se transformarem, obedecendo a palavra. Um beijo, queridos, no seu coração. Deus abençoe.